Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 8, do 22 ao 26. Marcos, capítulo 8, do 22 ao 26, um texto curto, mas muito importante no Evangelho de Marcos e, claro, em toda a palavra de Deus. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Até aqui a leitura, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante de Ti, como filhos, desejando ouvir a Tua voz, como acabamos de ler nesse momento. E pedimos, Pai, que Teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração de tal forma que prepare o nosso coração para receber a palavra, de maneira que ela encaixe perfeitamente na nossa vida, as nossas necessidades, até mesmo aquelas que nós não percebemos, Senhor. Nos corrige, nos estimula, nos incentiva e nos ajuda a ter um coração tomado pela admiração pelo Senhor Jesus Cristo. É o que pedimos em nome dele. Amém. Meus irmãos, quantos aqui têm algum problema de visão parcial, mesmo que seja um pouco, usa óculos, tem que fazer um pouco de força para enxergar? Pode levantar a mão. Meu Deus. Alguém aqui não tem? Temos dois aqui. Olha, eu não imaginava que seriam tantos assim. Então vocês sabem exatamente do que eu vou falar aqui. Nesse texto nós encontramos um homem cego que foi curado. Mas ele não foi curado de uma vez só. Ele foi curado em duas etapas. E é sobre essas duas etapas desse texto que eu quero falar com vocês. Porque a visão parcial, uma visão imperfeita, mas ainda assim sendo visão, ela pode nos colocar em sérios apuros. Eu não sei quantos dessa grande multidão que os olhos não podem contar, quantos aqui já passaram por algum tipo de apuro, no sentido de não enxergar bem uma placa, aí quando chega perto, rapaz, passei pelo retorno, dirigindo. Ou talvez você olha de longe, é meu primo, aí você dá um oi, aí você chega perto, não é a pessoa, você cumprimentou um completo estranho do nada. Ou, por exemplo, você foi fazer uma mistura em casa, você troca o açúcar pelo sal e não percebe o que você está fazendo, vendo um pote de açúcar ou pote de sal. Isso eu fiz semana passada, estraguei uma jarra de suco de abacaxi. Então, a visão parcial, ela é um problema. É claro que é um problema menor do que visão alguma, mas a visão parcial, por vezes, pode te levar a erros que você não cometeria tendo uma visão total. Porque a visão parcial, ela te leva a agir com uma certa confiança naquilo que você, em parte, percebe. E aquilo que você, em parte, percebe, você completa o que você não enxerga com a visão com sua própria opinião e você age de acordo com aquele pouco que você enxergou. Essa visão parcial, mais nossa vontade de acertar e a atitude que resulta dela, por vezes nos coloca em vários problemas. E esta cura, a cura deste homem, o primeiro cego aqui sendo curado explicitamente no Evangelho de Marcos, ela é muito importante em todo o livro. Se a gente fosse pensar nas exposições do Evangelho de Marcos como se fosse uma série com suas temporadas, aqui nós encontramos o final de uma temporada, do primeiro grande bloco do Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 1, até esta passagem, está mostrando o Rei glorioso. Mostra Jesus curando os enfermos, expulsando os demônios, vencendo exércitos demoníacos, acalmando tempestades, andando sobre as águas. Jesus fazendo e acontecendo tudo aquilo que alguém esperaria que um rei messiânico faria. Ele multiplica pão, ele tem poder sobre tudo, sobre todos, ele tem autoridade plena e suprema. O problema é que a partir da semana que vem, a gente vai começar a ver o rei sofredor. E o Evangelho de Marcos, nessas duas partes, do 1 ao 8 e depois do 9 ao 15, mostram duas faces do Cristo que adoramos, mas que por vezes não são tão facilmente ligados na nossa cabeça e no nosso coração. Por vezes nós tendemos mais a um lado ou ao outro. E não percebemos que o Jesus do começo é o Jesus do fim. E o Jesus do fim é o Jesus do começo. E essa visão parcial, essa visão fragmentada de uma pessoa, nos leva a conclusões extremamente problemáticas. O texto de hoje, irmãos, fala sobre a cura desse homem cego, como o próprio texto declara. É um texto simples, é um texto que mostra claramente o que está acontecendo, sem muitos rodeios.
Só que ele, onde está no livro, é muito importante. Eu gostaria que você voltasse uma folha comigo aqui na sua Bíblia, talvez, não sei como está a disposição de texto na sua, na cura do surdo e gago, né, como está pelo menos na minha tradução, no capítulo 7, do versículo 31 até o 37. A gente não vai ler a passagem toda, mas apenas para você passar o olho e relembrar o que a gente viu até aqui. Jesus estava em missão aos gentios, ele cuidou da filha daquela mulher que tinha suas posses, depois ele cura esse homem aqui surdo e gago, ou com algum problema de fala que não dá para definir exatamente qual que foi. Ele multiplica os pães, ele confronta os líderes judaicos, ele confronta os discípulos no barco, e agora, voltando para o território dos judeus, ele agora faz uma cura de um homem que era cego. Por que eu queria voltar nessa passagem? Porque aqui a gente fala sobre um homem que não ouvia. Um homem que conseguia enxergar, ele conseguia perceber o mundo, mas não percebeu o mundo na sua totalidade. Faltava-lhe a audição. Faltava a ele perceber coisas, nuances da vida que ele não teria como alcançar por causa da sua deficiência. Depois, nós encontramos esse grande texto que foi na semana passada, do capítulo 8, do 1 ao 21, no qual Jesus multiplica o pão e ele é confrontado e confronta a dureza dos discípulos e dos líderes judaicos. Jesus está diante dos discípulos e os discípulos falam: Mestre, quem poderá num deserto alimentar esta grande multidão? Não relacionando o Deus do Antigo Testamento com Jesus Cristo. O Jesus que multiplicou o pão aqui no monte é o Jesus que no deserto multiplicou e fez chover pão do céu sobre o povo de Israel depois da saída do Egito. É o mesmo Deus, mas os discípulos, ouvindo Jesus e vendo Jesus, não percebiam quem ele era. Logo em seguida, no versículo 11 ao 13, vimos que os líderes judaicos, mesmo vendo, mesmo ouvindo e sabendo de muitas coisas que Jesus já fez, ainda falam: mostra um sinal, prova que você é quem você é, provando a sua dureza de coração. Depois do versículo 14 ao versículo 21, o último texto da semana passada, vimos Jesus agora confrontando os 12, porque no barco eles tinham apenas um pedaço de pão e eles começaram a discutir entre eles: e aí, está sem pão? Você esqueceu de comprar, Judas? Não, pensei que era o Mateus que ia comprar. E no final só tinha um pão no barco. E Jesus fala: tome muito cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, a incredulidade. E eles ouviram a palavra fermento e só conseguiram continuar pensando no pão. E pensavam: não, mas Jesus, mas a gente está aqui falando de pão, e o Senhor falando de fermento, a gente quer pão, não fermento. Aí Jesus vira e repreende eles com seriedade. E ele diz no versículo 18: tende olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu o pão para 5.000 e depois para 4.000 e quanto sobrou em cada ocasião? E eles respondem certo. Eles perceberam o que aconteceu num âmbito factual. Sobrou 12 cestos e sobraram 7 cestos. E Jesus termina dizendo, versículo 21, não compreendeis ainda? E agora, curiosamente, o texto de hoje é um homem que não enxerga. Então nós encontramos aqui como se fosse um sanduíche. Primeiro o homem surdo e por fim o homem cego. E no meio, os discípulos cegos e surdos, os líderes judeus cegos e surdos, que não estavam entendendo que é o Messias. Essa beleza literária da Bíblia serve para a gente perceber o quanto que a Bíblia é planejada, inteligente, intencional. Marcos não era apenas um rapaz escrevendo histórias que ele lembrava que aprendeu de Pedro. Ele escreveu com beleza de um artista. E esse arranjo é de propósito, para que você perceba o quanto que a escritura é bela, esteticamente até. E na passagem de hoje, nós veremos então a maneira como Jesus lida com a cegueira e como isso revela algo muito importante sobre a nossa caminhada progressiva no discipulado. Então, versículo 22, no nosso texto de hoje, começa dizendo: então chegaram a Betsaida, após aquela breve viagem de barco no mar da Galileia, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então nós encontramos de novo aquela fórmula padrão. A fama de Jesus chegou antes dele no lugar. Amigos, pessoas que se compadecem do deficiente, têm fé no Messias e sabem que ele pode fazer algo e levam o seu amigo até Jesus para então o milagre acontecer. E aqui nós temos aquela mesma aplicação que eu sempre tenho trabalhado, a importância de pessoas ordinárias fazendo coisas ordinárias, levando pessoas até Cristo. A gente não sabe o nome desses homens, não sabemos nada sobre eles, mas sabemos que, movidos pelo amor e pela fé em Jesus Cristo, sabiam que ele poderia tocar aquele homem e curar o seu amigo. De novo, em Marcos, é a primeira vez que a gente vai ver isso acontecer. Pense o tamanho da fé. Igual no homem surdo. Eles não ouviram falar de nenhum surdo ouvindo, mas sabiam que Jesus podia fazer algo que ninguém nunca fez. Agora, eles querem ver um cego vendo, coisa que eles ouviram falar que Jesus nunca fez ainda até aqui. Essa era a primeira, não a última vez que Jesus curou um cego. Ele cura até hoje cegos de nascença e cegos depois que nasceram. Mas aqui nessa passagem veremos a primeira vez que Jesus fez isso.
E nessa ocasião, então, essas pessoas anônimas, mas tomadas e carregadas de uma fé ousada, levaram o seu amigo cego até Jesus. E parece que esse cego, apenas para sanar a curiosidade de alguns, sempre tem alguém que pergunta depois, no bom sentido, esse homem parece que não era cego de nascença. Porque assim que ele começa a perceber alguma coisa, ele compara com árvores. Logo, ele sabia o que parecia uma árvore. Então parece que em algum momento da vida ele perdeu a visão, seja por conta de uma infecção, de uma febre muito forte, ou de algum problema que ele adquiriu, talvez mesmo a violência dos homens. Ele era um homem que enxergava, em algum momento parou de enxergar. E aí o versículo 23 temos a maneira como Jesus curou. Jesus tomando o cego pela mão, demonstrando aquela empatia, o carinho de conduzir ele, agora, a partir de agora eu vou cuidar dele, e não mais vocês. Toma aquele homem pela mão, leva ele para fora da aldeia, para um lugar isolado, para fora do palco, porque vidas para Jesus não são instrumentos do seu show, não é um degrau para a sua fama, mas são pessoas por quem ele ama e ministra e cuida com toda a intimidade e carinho. Ele leva aquele homem para fora do palco, para fora dos holofotes, e naquele ambiente particular, tomado pela mão, com profunda empatia, com profundo amor, ele pega saliva e aplica aos olhos do cego, impondo-lhes as mãos. E aí a saliva, sempre tem alguém de novo que pergunta, a gente não sabe exatamente por quê. A gente sabe que na época a saliva ela era utilizada como um símbolo de um poder medicinal. E isso os judeus acreditavam na época, a gente sabe disso. Mas por que Jesus fez isso? Eu acredito, de acordo com alguns comentaristas, que ele aplicou a saliva nos olhos para mostrar que é para não ter dúvidas de que fui eu que fiz isso. Que a minha saliva, que carrega o meu DNA, que ela é o que está trazendo efeito sobre a vida desse homem, para que não haja dúvida, para que vocês saibam que eu estou curando, e não fazendo algum ritual mágico. Eu estou curando como vocês pensam que a cura funciona, mas de uma maneira que nenhum de vocês consegue fazer. Então ele pega a própria saliva, aquela saliva criadora que deu forma ao mundo e criou todas as coisas, e aplica aos olhos do cego. E ao fazer isso, impondo as mãos, talvez sobre a cabeça daquele homem, ele então pergunta, vês alguma coisa? Estranha essa pergunta de Jesus, né? Se ele fez um milagre, ele sabe justamente que o homem estaria enxergando ou não estaria enxergando, afinal de contas, ele fez o homem voltar a enxergar. Mas a pergunta não é para Jesus ouvir a resposta, mas é para que os discípulos escutem o que ele está fazendo e o que está acontecendo. Jesus sabia muito bem o que aconteceria. E aí, ele pergunta, vês alguma coisa? E o homem, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Eita! Para alguns isso aqui é um problema muito sério. Porque é um jargão muito comum em meios cristãos dizer que quando Deus cura, ele cura de 100%. Quando Deus cura, não fica sequela. Quando Deus cura, é da água para o vinho. Quando ele cura, é um negócio assim, absurdo. Não tem meio do caminho para Deus. Não tem aquele negócio, eu não consegui andar, agora eu manco um pouco. Não, se Deus curou, vai andar mesmo, vai sair correndo. Não é assim que funciona. Nem com Jesus. Isso é um espantalho que nós criamos sobre as expectativas que devemos ter sobre o que Deus pode fazer ou não. Deus pode fazer curas parciais. Ele pode fazer curas totais, é claro. Ele pode não curar de maneira miraculosa e usar medicamentos e médicos para isso. Ele pode dar força para sofrer a provação da enfermidade e vencer com fé no final da jornada, vencendo dia a dia aquela luta. Ou ele pode fazer vencer através da morte, a qual para o cristão não é mais um peso, não é mais uma condenação, mas sim a libertação das dores que nós sofremos nessa vida. Jesus pode curar as pessoas de várias formas. E a cura gradual, o próprio Senhor Jesus aplicou. Por isso que às vezes a gente tem que perceber que Deus tem meios criativos de fazer as coisas. E não tentar colocar Deus numa caixinha. Só é de Deus se for do jeito que eu espero. Você acha que algum dos apóstolos pensaria que Jesus curaria parcialmente aquele homem? Eu duvido muito. A expectativa deles é que ele enxergasse de vez. Mas a cura parcial tinha um propósito dentro do plano de Deus. Por isso você pode orar por cura, pedindo cura, e talvez Deus te curar ou curar alguém através de você parcialmente. Será que Deus está meio fraco aquele dia? De forma alguma. Deus tem propósito em cada uma das coisas que ele faz, do jeito que ele faz. E nessa cura parcial, que de novo é para testemunho dos discípulos e não para Cristo, ele começa a falar, eu enxergo, mas parecem árvores andando os homens, ele não está enxergando bem, não está nítido, está embaçado ainda. Ele vê pessoas andando ali, chegando na cidade, né, indo pelas vias até a cidade de onde ele saiu, e vê assim o homem e a árvore juntos, e parece que mistura, parece que é uma coisa, parece que é outra. Aí de repente parece que a árvore para de andar e outra árvore sai andando, não está 100% ainda. Ele vê, entende que são homens, porque a árvore não anda, mas parece uma árvore andando, porque ainda não está 100%. Por que disso? Esse primeiro estágio da cura do homem, que de novo é para testemunho para ele e para os presentes sobre o que Cristo está fazendo, mostra o estado dos discípulos.
Essa cura parcial até o momento, ela mostra qual que é a percepção atual dos discípulos, de alguns líderes judaicos, e talvez a sua percepção sobre Jesus hoje nesse dia. É uma percepção parcial. Você, por exemplo, pode pensar que Jesus é o Messias. Você já aprendeu essa verdade. Jesus é o Messias. Eu aprendi a verdade que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, ele é Deus igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Você pode ter aprendido algumas informações sobre Jesus, mas o processo da informação se transformar em crença no coração e aquilo de fato impactar a sua vida da maneira completa, ter aquela ação completa na sua vida, por vezes é algo gradativo. Por vezes, assim, sendo bem otimista, na verdade, na maior parte das vezes é algo gradativo. Nenhum de nós, no momento que descobriu que algo que praticava era pecado, de imediato nunca mais pecou naquela área, ou de imediato nunca mais ficou tentado naquela área. Ou pode garantir que nunca mais vai fazer aquilo novamente. Por mais força de vontade que nós não temos essa capacidade completa de nos santificarmos imediatamente. A santificação é um processo progressivo, como a própria palavra processo leva a gente a pensar. Por isso que uma pessoa que começa a entender quem é Jesus, começa a entender o que é a fé, começa a entender o que é a Escritura e as verdades que a Escritura ensina, é normal, até certo ponto, que ela tenha uma visão parcial. Uma visão que ela entende, são homens andando. Jesus é Deus, Ele é o Salvador. A salvação é pela graça e não por obras ou méritos. Eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sei que Deus é Pai, Filho, Espírito Santo e é apenas um Deus em 3 pessoas. Eu estou sabendo algumas coisas, mas eu estou acreditando, assimilando, digerindo e reverberando pela minha vida tudo aquilo que eu tenho aprendido? Por vezes não. Por vezes pode até seguir por um outro caminho essa percepção parcial. Talvez, isso aqui eu tenho visto, infelizmente, muito na internet a gente vê isso hoje em dia, especialmente nos jovens. É interessante que Paulo fala na carta a Timóteo, foge das paixões da mocidade. E a gente pensa que é a promiscuidade, uma vida imoral, sexualmente falando, porque Timóteo era um jovem numa cidade grega, uma cidade que não era cristã. Mas não era disso que Paulo estava falando para Timóteo. A paixão da mocidade que ele fala para Timóteo tomar muito cuidado, e os jovens aqui até uns 30 anos, igual Timóteo, tem que tomar cuidado, é o cuidado de você ficar assim, querer se envolver em debates intermináveis. É o que eu mais vejo na internet. É calvinista brigando com o arminiano, porque arminiano é herege, arminiano não sei o quê, o calvinista é fatalista, a gente é marionete na mão de Deus, e não sei o quê, e não sei o que lá, e é debate para cá, é debate para lá. E não é o debate porque a pessoa quer aprender. Eu particularmente gosto muito de ver debates, o pessoal que me conhece mais de perto sabe disso. Eu vejo pelo menos 1 ou 2 por semana para afinar os argumentos, avaliar e estar atualizado com algumas questões. E várias vezes eu vejo pessoas que não querem debater. A pessoa apenas quer vomitar palavras, afirmar sua posição e humilhar o outro. A verdadeira postura intelectual de alguém num debate entre cristãos seria qual? Eu tenho uma perspectiva, eu vou apresentá-la porque eu tenho convicção de que ela está correta, e eu quero que você me prove que eu estou errado, porque se eu estiver errado, eu quero saber. Eu quero que você me mostre onde meu argumento é fraco. Eu quero que você me ajude como irmão, que eu creio que você é, que você me ajude a corrigir aquilo que não está apurado na minha fé. Não é ser uma pessoa relativista, você vai ter convicção do que crê, mas é uma pessoa que aprende a ouvir o outro, mesmo que discorda, para aprender a corrigir seu próprio pensamento. Mas não é o que a gente vê. A maior parte dos debates na internet que a gente vê hoje, de cristãos batendo boca por aí, que dá um péssimo testemunho da fé, são de pessoas querendo provar que o outro é um errado, um herege, um maldito ao fogo do inferno. E não buscar entender o outro, corrigir, ajudar na obra da santificação. A gente olha para o outro como um inimigo a ser destruído, e não como um irmão a ser corrigido e fortalecido na caminhada. Isso é terrível de se ver. E essa paixão é a paixão das mocidades. É a paixão que muitos jovens teólogos, jovens na igreja, às vezes acabam se perdendo, achando que isso é ser cristão. Cristão é debater com católico, debater com arminiano, debater com mórmon, adventista, o que for. Isso não é ser cristão. Não é relativizar a fé também. Mas ser cristão é parecer com Jesus. É isso que Jesus quer de você. Que você tenha uma postura semelhante a dele, uma postura diante dos outros e do mundo semelhante a dele. Que você, a primeira marca pela qual você será conhecido neste mundo é o amor. E o amor bíblico, não o amor desse mundo que aceita qualquer coisa. É isso que Jesus quer de nós. O problema é que muitos cristãos, dentro dessa ideia aqui do texto, da visão parcial, eles começam a entender algumas coisas, começam a adquirir informações, começam a crescer a cabeça, mas o coração fica anêmico. O coração que crê, o coração que pulsa de amor por Jesus, ele não cresce no mesmo passo que a informação, e é isso natural que aconteça, porque a nossa percepção intelectual, basta você estudar que você aprende. Mas a percepção do coração que cresce em santidade, cresce em discipulado, ela demanda treino, exercício,
outras pessoas, experiências com Deus, disciplina, uma jornada diária, dia a dia, aprendendo cada dia a ser mais parecido com Jesus. Uma santa ambição de ser cada dia melhor do que fui ontem. Não para alcançar o céu, mas porque o céu já me alcançou um dia. Essa postura é a postura de alguém que agora começa a enxergar corretamente. Mas, infelizmente, não é o que a gente mais vê. Muitas vezes nós olhamos para Jesus e queremos que ele se encaixe naquilo que eu já tenho pensado sobre ele. Eu quero que ele funcione da maneira que eu espero que ele funcione. E esse talvez seja o ponto mais problemático dos discípulos. Eles estavam com Cristo, viram o que ele fez, tinham expectativa sobre o que ele poderia fazer. O problema é que a visão do todo sobre quem é Cristo não era ainda completa. Para eles, Jesus ainda seria o rei que esmagaria os romanos. Ele ainda seria o rei que a todo momento faria milagres estrondosos e venceria céus e terra. Para eles, Jesus seria sempre aquele que sempre teria a palavra final e sempre venceria todo mundo. Mas eles não estavam preparados, o que vai acontecer no versículo 27 para frente. Quando Jesus começa a falar, eu vou morrer, eu vou ser humilhado, vão cuspir na minha cara, vão me espancar, vão fazer da chacota mais vergonhosa desse mundo. E vão fazer o mesmo com vocês um dia. E você não vai ter mais amigos, os seus familiares vão te odiar, as pessoas vão te abandonar. E por isso o meu chamado não é para a gente vencer o mundo com o poder, mas é para a gente carregar a cruz e morrer. Quem quer me seguir? É diferente do que muitas igrejas pregam por aí. É verdade que Jesus tem poder para curar, fazer milagres e tudo mais, eu tenho plena certeza disso. Mas os discípulos não estavam enxergando o de Jesus completo. E esse milagre evidencia, de maneira como um ato profético de Cristo, a falta de visão deles. Eles estavam olhando para Jesus, mas não como quem ele de fato completamente, mas como árvores, como um Messias político, como um Salvador intelectual, como um mestre poderoso que nunca é humilhado, mas não estavam preparados, ainda não tinham estômago para digerir o Cristo verdadeiro que apareceria diante dos seus olhos em poucas semanas. Mas graças a Deus o milagre não para por aqui. A partir do versículo 25 encontramos então a segunda ação de Jesus naquele homem. Versículo 25 diz, então, novamente pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entre nas aldeias. E aqui a questão de voltar para casa sem voltar pela aldeia, é para que ele não trouxesse uma fama indevida de Jesus. Por quê? Porque as pessoas ainda não estavam entendendo Jesus por quem ele era de fato. A história de um homem que cura os cegos, que cura os surdos, espalharia de tal forma que ele viraria um curandeiro para muitos, e não o Deus salvador dos homens. Então ele fala, vai, mas vai de maneira discreta. Não espalha para todo mundo ainda, porque eles ainda não estão me enxergando como árvores, não estão me enxergando de maneira como de fato eu sou. E se a fama minha for espalhada de maneira indevida, isso vai me prejudicar, e de fato prejudicou. Mas a questão que eu quero que a gente enfatize aqui é a maneira como Jesus, aquele que abre os olhos para o início de uma visão parcial, é aquele que conclui com a visão total. Então, naquele homem, que Jesus, claro, poderia ter curado instantaneamente, mas ele fez questão de mostrar parcialmente, ele mostra pelo segundo ato, a segunda imposição de mãos, que ele garante que aquele homem que um dia começou a entender alguma coisa, um dia verá perfeitamente. Assim como seriam os discípulos. Assim como seremos cada um de nós, aqueles que verdadeiramente creem em Cristo. A primeira parte dessa mensagem, falando sobre a nossa falha de perceber, a falha de enxergar, a falha de corresponder, a falha de crescer, pode te desanimar e te colocar lá para baixo e perceber, eu sou indigno, eu não consigo, eu sou um péssimo cristão, eu não mereço ser chamado de cristão, eu não sou digno de seguir a Cristo. E de fato você não é. Ninguém aqui merece nada da parte de Deus. Somos todos pecadores, merecedores do inferno. Mas Ele amou a cada um por aqueles por quem Cristo morreu na cruz. E nesse amor, Ele abre os nossos olhos para uma caminhada progressiva, mas que um dia será completa. Um dia, aquela jornada de maturidade que hoje você tropeça dia sim, dia não, um dia você vai caminhar cada vez melhor. E um dia, quando Jesus, pela última vez por todas, impuser as mãos sobre a sua igreja, sobre a sua noiva, ela o enxergará perfeitamente. Nessa vida, é capaz de que você alcance essa visão, mas não de maneira constante. Nem os melhores teólogos, nem os crentes mais maduros evitam de errar nessa questão. Até mesmo aqueles que já têm uma longa caminhada com Cristo, já aprenderam por meio do próprio sofrimento, da vida, da maturidade cristã, do convívio da igreja, da luta da santificação, aprenderam a enxergar o Jesus completo, o Deus poderoso, mas o Deus sofredor, o Deus que morre, mas o Deus que ressuscita, o Deus que chora, mas o Deus que ri também. Aqueles que conseguiram enxergar esse Jesus perfeito e completo, podem ainda errar nessa vida.
mas chegará um dia e que nenhum de nós errará. Vai chegar um dia que nós vamos olhar Jesus face a face. E como diria Paulo, seremos vistos como Ele nos vê. E veremos a Ele como Ele nos enxerga. E nesse momento, nossa visão será plenamente restabelecida. Não apenas uma visão dos olhos, que eu acredito que a maior parte aqui vai precisar no último dia, mas aquela visão do coração. Aquela visão que eu espero que seja o seu grande desejo. Aquele desejo que toma conta do seu coração, ouvir palavras como essa, e faz você pensar, eu quero enxergar Jesus melhor. Eu quero olhar para Ele por meio da oração, não digo aqui graficamente, mas eu quero olhar para Ele com fé. Eu quero me voltar para Ele com devoção. Eu quero voltar para Ele no convívio da igreja e encará-lo, enxergá-lo e correspondê-lo de maneira perfeita e digna como Ele merece ser. Eu quero tratá-lo não como um estranho, como uma caricatura que eu mesmo criei de quem Ele é, mas eu quero olhá-lo face a face e ser constrangido pela sua pessoa. Hoje a gente faz caricatura. Hoje a gente quer apontar mais para um aspecto ou outro de Jesus. Mas vai chegar um dia que você vai olhar Ele como aquela visão 4K, alta definição, perfeita, face a face, sem nenhum resquício, sem nenhum ruído. E nesse dia, você não irá mais errar na caminhada. Você não vai mais olhar para Jesus e confundir Ele com outros salvadores. Não vai confundir Ele com suas próprias expectativas e desejos. Você vai olhá-lo como Ele é, respeitá-lo como Ele merece ser respeitado e adorá-lo como Ele deve ser adorado. Esse texto, meus irmãos, um texto curto, simples, direto, objetivo, ele encerra essa primeira grande parte de Marcos, na qual nós temos visto os discípulos caminhando nessa busca de ter uma visão correta de Cristo, mas que na maior parte das vezes é parcial, assim como nós somos nessa caminhada. Mas chegará um dia que você vai enxergar perfeitamente. Por isso, concluindo essa mensagem, caminhando ao final, eu quero que você pense algumas coisas aqui. Eu quero primeiro que você que luta com a culpa, luta com a vergonha do pecado, luta com o sentimento de inadequação, que você abrace isso. Abrace essa culpa, abrace a vergonha do pecado, abrace o senso de inadequação. Não pense que você é melhor do que isso, você não é. Todos nós somos assim. A vantagem é que você percebe, alguns nem percebem isso. Mas se a sua culpa, seu pecado, o seu sofrimento e inadequação tem constrangido você, olhe para esse texto e perceba que um dia o próprio Cristo quer que você enxergue Ele perfeitamente, te dará visão. Que Ele, nessa jornada da santificação, Ele vai trabalhar a sua vida. E não é porque você enxerga Ele perfeitamente ou não, mas é porque Ele te ama e decidiu tocar em você, te conduzir a mão para fora, e nessa condução demonstrar um amor pessoal que só Ele pode dar. Se você tem lutado pela sua santificação e percebe que é uma jornada difícil, que você não está conseguindo, não desista. Um dia Jesus te dará a visão plena. Hoje Ele está trabalhando na sua vida, te dando uma visão parcial, mas um dia você o verá completamente. Se você já tem enxergado Jesus melhor, pelo menos você imagina que está enxergando Jesus melhor, faça como Paulo, tome cuidado para que não caia. Pegue aquilo que você enxerga de Cristo, aquela sua visão de cristianismo, a maneira de viver a fé, a maneira de enxergar Deus, a Bíblia, a Escritura e todas as doutrinas, e constantemente faça como um bereano. E compare. Olhe para o texto bíblico e perceba, será que de fato o que eu acredito é o que a Bíblia diz? Será que eu não estou colocando minhas próprias ideias sobre o texto, para que o texto então fale aquilo que eu quero ouvir do jeito que eu quero ouvir? Isso é o que mais acontece. Muitos cristãos, muitos pregadores e pastores fazem isso. Eu corro risco todo domingo de fazer isso, de pregar aqui ideias minhas sobre um texto que o texto não está falando, que o texto não se propõe a dizer. E nós devemos constantemente, aqueles que já têm algum nível de conhecimento, voltar para a palavra, para que tenha sempre os seus olhos pingados com o colírio de Cristo, para que possa enxergar Ele com nitidez que a Escritura nos apresenta. Sem a Bíblia, você não vai enxergar Jesus corretamente. Ah, não, mas eu conheço Jesus no meu coração. Eu sei quem Ele é, eu não preciso de Bíblia, é só eu e Deus. Errado. Jesus se revelou na palavra. Sem a palavra, você não vai conhecer a Deus como Ele quer ser conhecido. Pela manhã, na classe dos novos membros, eu falei um pouco sobre isso. É a ideia do conhecimento derivado e do conhecimento pessoal. Se eu pegasse, por exemplo, esse objeto, no caso que é um celular, e pedir para você descrever, você poderia falar várias coisas sobre ele. Ah, ele é um celular, ele é preto, ele tem uma capinha, está com a tela toda quebrada, infelizmente. É um iPhone, não sei nem o modelo, não me importo muito com isso. E você pode escrever muitas coisas por olhar e extrair conhecimento. Você pode comparar ele com algum outro celular que você conhece e fazer deduções do que ele é e do que ele não é comparando. Isso você pode fazer com objeto. Mas e com Deus? E com você? Pense em você, que é muito mais simples do que Deus. Eu posso olhar para o seu rosto e descrever toda a sua vida? Falar dos seus amores, temores, paixões, sonhos, medos, ansiedades, só de olhar no seu rosto? Sem conversar com você? Sem gastar tempo com você, sem buscar compreender o que você pensa, enxerga sobre o mundo e como você lida com a vida, qual a sua história? É impossível, é prepotência, é tolice. O problema é que muitos cristãos fazem isso com Deus.
não olham para a Escritura, não buscam conhecer a palavra, não buscam ter uma caminhada pessoal com Deus, de diálogo com Deus na Escritura, para saber quem Ele é por meio do convívio. A gente quer acreditar no Deus da nossa imaginação, o Deus segundo o meu próprio coração, o Deus que eu imagino, o Deus que concorda com o que eu concordo e odeia o que eu odeio. É um Deus de direita, é um Deus de esquerda, é um Deus que gosta disso e odeia aquilo, é um Deus que pensa assim, que pensa assado, que concorda com isso e discorda daquilo. Esse não é o Deus bíblico. O Deus bíblico é o Deus que se revelou na palavra. Por isso você precisa, todos aqui precisam, todo mundo precisa, conhecer a Deus aqui. Nunca negligencie a leitura da Escritura. Os discípulos, nessa altura do campeonato aqui, conheciam a Escritura. Eles, como bons judeus, que acredito que eles eram de fato, cresceram, participaram de uma sinagoga, tiveram um treinamento básico na Escritura e aprenderam a ler a Bíblia e conheciam bem as profecias. O problema é que conhecer bem aqui não levaram eles a assimilar a profecia ao próprio Cristo que estava diante dos olhos. Eles não conseguiam perceber. Por exemplo, um texto que nós lemos aqui agora há pouco, em Isaías 29, que falou o seguinte: naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos livres já da escuridão das trevas as verão. Falando sobre a futura era messiânica. E os discípulos olhavam para cegos enxergando e surdos ouvindo, e pensavam, ele vai vencer. Mas esqueceram de Isaías 53, quando fala que o servo vai morrer. Eles olhavam para parte do que a Escritura dizia, e não para o todo. E tinham dificuldade de aceitar que Jesus seria morto da forma tão humilhante como ele foi. E depois, é claro, ressuscitar de forma tão gloriosa como ressuscitou. Perceba, conhecimento parcial é conhecimento perigoso. Conhecimento engessado na cabeça, mas não revisado na palavra, é conhecimento perigoso. Conhecimento criado com suas próprias opiniões e vivências, e não na Escritura, é conhecimento perigoso. Por isso, todos nós precisamos debruçar sobre a palavra. Não com peso legalista, se eu não ler a Bíblia, eu não vou para o céu. Não. Você vai para o céu porque Cristo te amou e você crê nele. Ponto. Mas uma vez que eu amo esse Cristo, eu quero conhecê-lo. Pensa na pessoa que você mais ama nesse mundo, nessa terra. Não vale pensar em Jesus nesse caso. Se você ama, você quer conhecer. Você quer entender porque a pessoa reagiu como reagiu, porque ela sonha com o que sonha e faz o que faz. Se você não busca isso em Deus, é um sinal, talvez, de que você não ame Deus tanto assim quanto você imagina amar. E se esse é o caso, volte ao primeiro amor. Volte àquele amor principal e fundacional em Deus, de voltar-se e conhecer o beabá novamente. Ler os evangelhos, e como tem sido o tema dessas mensagens, ser surpreendido por Jesus. Olhar para Jesus semana a semana no evangelho de Marcos, ou em qualquer outra parte da Escritura, e perceber, esse Jesus é diferente do que eu pensava sobre ele. Esse Jesus faz coisas que eu não imaginaria que ele fizesse. Esse Jesus, ele vai contra o meu senso comum e me mostra um Deus que me surpreende dia a dia com um caráter diferente de tudo que eu já experimentei nessa vida. E por fim, de fato, na história, um homem foi curado. O Jesus que curou aquele homem pode curar hoje também. Isso, comparado com a cura da cegueira do nosso coração, da surdez do nosso coração, é coisa pouca. A grande bênção é que a cura que pedimos fisicamente pelas pessoas pode ser atendida ou não. Nós temos pessoas aqui na igreja que nós oramos há anos, com fé e expectativa de que Deus cure, e nós vamos continuar orando até o último dia. Porque Deus pode fazer o que Ele quiser, da hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E eu tenho plena certeza que Deus pode curar pessoas e vai curar, não no sentido de determinismo, mas que Ele vai curar pessoas nessa vida. A questão é, mesmo que Ele não cure fisicamente, todos aqueles por quem a gente orar, todos aqueles por quem a gente chorar e interceder, a maior cura Ele dá a todos aqueles que se aproximam com fé a Ele. Ele tira a surdez do coração. Ele tira a cegueira do coração. E Ele abre aquela pessoa que padece talvez no corpo, até mesmo na mente, com problemas psicológicos e físicos, a percepção de um Cristo poderoso e forte quando ela é fraca. Um Jesus que não muda quando a gente muda, quando o nosso corpo muda, quando a nossa mente muda, quando a idade muda, Jesus continua sendo o mesmo. E essa certeza, essa âncora da alma só é possível porque um dia o primeiro milagre, o mais importante, aconteceu aqui. O externo pode acontecer um dia. Podemos orar e esperar por isso. Mas o principal, Deus dá a todos os seus filhos. Ele abre os olhos dos cegos e abre os ouvidos dos surdos, para que possamos enxergar a maior beleza de todas, ouvir a doce voz mais incrível dessa terra, que é a voz de Jesus Cristo. Por isso, vamos orar. E após isso, vamos cantar um cântico louvando ao nosso Deus, que cuida de nós, que trouxe uma luz que invadiu a escuridão do nosso ser e nos trouxe para perto dele. E se você tem tido dificuldade de enxergar Jesus, se entregue a Ele nesse momento. Se você tem acreditado num Deus da sua própria imaginação, se arrependa disso e busque nesse dia fazer um novo compromisso com Cristo, de seguir a Ele totalmente, com todo o coração e ser moldado por Ele de maneira humilde, abrindo mão dos seus preconceitos e abraçando o conceito vivo e claro da palavra de Deus.
Vamos orar. Pai bondoso, nós te agradecemos porque o Senhor é muito bom. É bom porque cada um daqueles que tateando, cego, surdo, perdido, morto em seus pecados, mas que é levado ao Senhor por meio de uma pessoa que um dia te conheceu, tem o seu coração aberto, seus ouvidos abertos, seus olhos abertos para perceber quem o Senhor é. Ainda que de maneira imperfeita nessa vida, mas de uma maneira que certamente um dia será perfeita. Eu te peço, Pai, que o Senhor reforme a nossa visão, transforme o nosso coração, pegue as visões que temos de Ti, as preconcepções que temos do Senhor, que não são adequadas pela Tua palavra, expectativas irreais, sonhos fantasiosos da nossa mente, e o jogue nas profundezas do mar do esquecimento. Que nós não venhamos a lembrar da tolice que um dia nos cegou, mas que nós possamos dia a dia sermos surpreendidos por Cristo, olhar para Jesus e por vezes sermos confrontados, por vezes sermos constrangidos a enxergar Jesus de uma maneira que nós não gostaríamos de enxergar, mas a maneira como Ele se revelou. Eu peço, Pai, especialmente por aqueles que têm desejado, buscado Te conhecer, desejado ter um compromisso verdadeiro contigo, Senhor. Abre os olhos do coração mais um pouco. Ajuda-os a perceber a Tua glória, a Tua beleza, o Teu perfume nesse lugar. E que o Senhor Jesus seja a maior paixão de nossas vidas, de tal maneira que a gente venha dia a dia caminhar em Tua direção, não por fardo, não por obrigação, mas por paixão e por amor. Por não termos outra alternativa a não ser ir até aquele que é o mais belo de todos, o mais sábio de todos, o mais bondoso de todos. Nos cativa por Ti, Senhor, que nós seremos verdadeiramente livres. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.